Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Daniel 11:32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Em outras traduções, se tornará forte e fará proezas. Novamente, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos essa noite. Com uma urgente e desesperada necessidade de graça, de demonstração de poder, de temor e tremor diante do Santo, justo, do Príncipe da vida, daquele que era, que é e há de vir, do Deus Trino, Deus cujo poder e glória são tão elevados, não são capazes de serem compreendidos por nós. Mas, Senhor, dá-nos a alegria da tua salvação, prazer de estar em teus átrios e de cultuar um Deus assombroso como o Senhor. Quantos vieram essa noite para cá nutrindo alguma expectativa? Senhor, ainda que eles não tenham nutrido, surpreende-os. Sua graça, sua benevolência. Que o seu temor se apodere deste local, Senhor. Faz teu reino avançar. Receba glória para si. E nos conforma à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Preste atenção aqui no que vamos falar. Acredito ser um tema muito útil para os tempos que estamos vivendo. Não é novidade nenhuma para você a condição da cristandade desses tempos, desses últimos dias. Não é novidade para ninguém que ela passa por um momento de crise de identidade, crise espiritual, fraca, fria, incrédula, impura, muito diferente daquela cristandade, daquelas gerações de séculos atrás, onde a igreja era uma instituição distinta, pura, santa, relevante na sociedade, não pela sua cultura, não pelo seu intelectualismo, não pela sua filosofia, mas pelo seu estilo radical de vida, pela separação do profano, porque era sal e luz do mundo. Só você estudar a história e ver homens notáveis como John Wesley, Jonathan Edwards, os morávios, os valdenses, os puritanos, segundo dizem alguns, os que mais se aproximaram do estilo de vida dos apóstolos. Homens que marcaram suas gerações, incomuns, cheios do Espírito Santo, conhecidos pelo temor, pela reverência, pela postura com que encaravam os males da queda do homem aí disseminados na sociedade. A nossa, ao contrário, é uma geração que deixa a desejar, que está em declínio espiritual e em degradação. E quais seriam as causas dessa perda de identidade, dessa degradação moral e dessa insuficiência espiritual que nós nos tornamos ou que nós caímos? Para mim, uma das grandes causas do perfil da igreja ter tomado esse perfil nesses últimos tempos é a falta do conhecimento de Deus, é a ignorância do ser de Deus. A maioria dos evangélicos brasileiros não adoram o Deus da Escritura,
não conhecem o Deus revelado na Escritura, não prestam culto ao Deus da Escritura, mas adoram um outro Deus, um Deus fabricado pela mente deles, um Deus fabricado pelos falsos profetas contemporâneos, um Deus que está mais para um Papai Noel aposentado na Previdência do que um Deus soberano, santo, cheio de justiça, poder e glória. Esta é uma das razões. Veja os seminários de hoje, veja os congressos, as conferências, veja a literatura cristã, veja os títulos que você encontra a serem consumidos pelos evangélicos. 10 passos para a felicidade, 15 passos para a vitória espiritual, 8 passos para a prosperidade financeira. Não se escreve sobre o ser de Deus. As pessoas não conhecem os atributos de Deus, a pessoa de Deus. Não há conferências sobre o ser de Deus, explicando a natureza de Deus, o caráter de Deus, as características de Deus. Não há séries pregadas nos púlpitos de hoje para conhecer esse ser estupendo que é o nosso Deus. Alguns anos atrás, alguns séculos atrás, a teologia era chamada a rainha das ciências, por causa da qualidade do seu conteúdo. E dentro desse escopo, desse arcabouço, estava o conhecimento do ser de Deus, a teontologia. Você tem 2 palavras gregas, theos e ontos. Ontos quer dizer ser, theos, Deus. É a doutrina que estuda o ser de Deus. Até 300 anos atrás, era a mensagem mais comum dos púlpitos. A doutrina do ser de Deus. Pregar sobre os atributos de Deus, sobre a pessoa de Deus, o caráter de Deus, as características de Deus. Mas de um tempo para cá, esse tema sumiu dos púlpitos. Depois do advento do iluminismo, do pós-modernismo, Deus foi tirado do centro e foi substituído pelo homem. O homem é o centro do mundo, o homem é o centro da sociedade, e o homem também tem sido o centro do culto, o centro da pregação, o centro da fé. Então, a pregação dos atributos de Deus deixou de ser popular, deixou de ser pregada, deixou de ser ensinada. A igreja, então, tornou-se antropocêntrica em muitos aspectos. Que é ser antropocêntrica, é colocar o homem no centro, é convergir a sua doutrina, o seu culto para agradar o homem. Então o culto hoje é feito para o homem, a pregação, o louvor, as conferências, são todas voltadas para atender a necessidade do homem e não para adorar, exaltar o Deus Trino, o Deus Santo. Portanto, esta é a causa do declínio, a falta do conhecimento de Deus, dos seus atributos. E tem uma série de implicações não conhecer a Deus, não conhecer os seus atributos. E talvez a mais grave delas, você não pode entender a redenção, você não pode entender o Evangelho sem conhecer os atributos de Deus. A cruz de Cristo torna-se sem significado, uma vez que você não conhece o ser de Deus. Você não consegue entender a pecaminosidade do homem. Você não pode entender quão depravado, quanto ele caiu do seu estado original, se você não conhecer os atributos de Deus. E você não pode também temer a Deus. Não há como temer a Deus. Devotar a Ele louvor e uma adoração autêntica, sem saber quem Deus é, o que Ele faz, suas obras. Então eu acredito ser essa a grande causa do declínio, da corrupção da cristandade atual, da igreja moderna, dos crentes contemporâneos. Se você lembrar, nós estamos aí há
quase 3 meses com um grupo de jovens, estudando os atributos de Deus e usando como base para isso o livro do A.W. Pink, Os Atributos de Deus, onde ali ele vai ensinar dezenas de atributos. E esta era a proposta da igreja, da liderança, investir nas bases, os jovens, ensinando-os desde a sua juventude sobre quem é Deus, o que Ele faz, as tuas obras. E para se cumprir exatamente o texto base da minha pregação, o texto de Daniel, o povo que conhece a Deus será forte e realizará proezas. E eu acredito que o contrário disso também é verdade. O povo que não conhece a Deus se tornará um povo fraco. Então eu quero convidar a você a explorar esse universo maravilhoso, a explorar essa doutrina maravilhosa, o conhecimento do ser de Deus, da pessoa de Deus. Quantas vezes você já leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de capa a capa, só procurando saber quem Deus é, só rastreando Ele por cada página da Escritura, vendo as suas digitais, o seu caráter, o que Ele gosta, o que Ele odeia, sua natureza, sua vontade, sua santa lei, seus planos, seus decretos e seus atributos. O que são atributos? São as qualidades de Deus, as características de Deus. Justiça, santidade, bondade, amor, onipotência, onisciência, onipresença. Conhecendo Deus, seremos um povo santo, temente. Devotaremos a Ele uma adoração de qualidade e louvaremos o seu santo nome. Vamos ver então, aqui essa noite, quais as implicações de não conhecer a Deus. O que ocorre quando não conhecemos a Deus? E você vai ver tópico a tópico, à medida que eu for explanando, você vai entender por que eu cheguei nessa conclusão, que a causa do declínio da cristandade é a ignorância do ser de Deus, do conhecimento do ser de Deus. Vamos ver aqui então pelo menos 6 implicações de não conhecer a Deus, de ser ignorante quanto aos seus atributos. Primeira consequência de não se conhecer a Deus, a igreja se perde. Essa é uma das razões porque a igreja desse tempo tem estado perdida. Você vê os crentes hoje perdidos. Você vê a igreja hoje perdida. Você vê os crentes hoje sem identidade. Não são mais autênticos, objetivos, característicos. Estão perdidos e estão se perecendo. É exatamente o que o texto de Oséias diz, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que se esqueceste da lei de Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Veja só, ele diz, o meu povo se perde, o meu povo se destrói, o meu povo perece, o meu povo fica sem identidade, sem norte, sem objetivo, sem relevância. Por quê? Porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento do ser de Deus, o conhecimento de Deus leva o povo a se perder. O livro de Oséias foi escrito sobre um pano de fundo de declínio espiritual de Israel. Fazia 40 anos que Israel estava se desmoronando espiritualmente. Estava se corrompendo. Quando esse texto aqui foi escrito, cada vez mais voltando-se à idolatria. Você encontra em Oséias a figura de Oséias casando-se, tomando uma prostituta chamada Gomer. A prostituta Gomer era um tipo do povo de Deus. E Oséias era um tipo de Deus. Gomer deixa Oséias para buscar outros homens. Israel deixa Deus para buscar outros ídolos.
Gomer comete prostituição física. Israel comete prostituição espiritual. Uma das razões para esse declínio foi a idolatria. Por isso Oséias vai dizer, Deus a Oséias, o meu povo se perdeu, porque tirou os olhos de mim, perdeu a noção de quem eu sou. Oséias contém 150 declarações contra os pecados de Israel. Pecados estes causados pela falta do conhecimento de Deus. Da mesma sorte, hoje a igreja perece, se perde por falta de conhecimento de Deus e os seus atributos. Nós estamos fazendo como Gomer, deixando Deus, o Deus que nós não conhecemos, indo atrás de outros deuses, os deuses fabricados pela mentalidade humana ou pelos falsos profetas. Jeremias 2,13 diz, o estado da igreja que não conhece a Deus. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixou o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. A cisterna rota era uma cisterna cheia de fendas e ela não podia comportar a água porque ela saía pelas fendas. O povo deixou o manancial de águas vivas, águas que nunca se acabam, a plenitude do ser, da alegria, da completude, que era Deus, para cavar cisternas rotas, adorar outros deuses. E por que nós deixamos o manancial de águas vivas? E por que estamos adorando, bebendo de fontes rotas, de cisternas rotas, né, dessa teologia barata, dessa idolatria mundana nossa, dessa perversão moral nossa, desse hedonismo cristão, a busca pela felicidade, usando Deus como pretexto, porque nós não temos tido conhecimento do Deus verdadeiro. Então, as pessoas começam a cavar cisternas rotas, começam a buscar soluções nas ciências humanas, nas ciências sociais, a psicologia, nos modismos evangélicos, nas ondas avivalistas e falsas doutrinas. Assim como Israel se perdeu no período de Oséias, a igreja também tem se perdido, ou a cristandade moderna tem se perdido. A razão para a perdição de Israel foi abandonar o conhecimento do ser de Deus. Foi desfigurar na sua mente o conhecimento de Deus, cometendo então idolatria. E a idolatria traz como consequência a perdição. Pode estar acontecendo mesmo com você. Vocês que vão me assistir pela internet, conhecimento superficial de Deus, da grandeza de Deus, da essência de Deus, do ser de Deus. Então nós vamos nos tornando sem identidade, sem alvos, sem temor, sem relevância, caindo na degradação, na destruição. Segunda consequência da ignorância do ser de Deus, a corrupção, degradação moral, corrupção moral. Provérbios 29:18 diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, porém que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A palavra para profecia, que não havendo profecia, não havendo acesso à profecia, não ouvindo a profecia, não tendo a profecia, a consequência, o povo se corrompe. A palavra hebraica é kazon, que quer dizer visão. Não havendo visão, revelação, o povo se corrompe, ok? Muito se fala de visão hoje. A nossa igreja tem uma visão. Tive uma visão. Não é esse tipo de coisa que está falando aqui. Não havendo visão de Deus, não havendo revelação do ser de Deus, o povo se perde. Não havendo revelação de quem Deus é, do seu ser, visão do ser de Deus, o povo se corrompe. Você tem notado uma corrupção no meio evangélico? Corrupção na família cristã, corrupção nos casamentos,
corrupção nos ministérios, corrupção no pastorado, corrupção na juventude. Você não vê isso? Veja os canais de TV, os escândalos envolvendo líderes religiosos, corrupção. Veja entre a juventude, a libertinagem, o sexo, o mundanismo, corrupção entre os jovens. Veja entre as famílias divididas, diluídas, corrupção. Qual é a causa? Não havendo profecia, não havendo visão de Deus, não havendo conhecimento de quem Deus é, o povo se corrompe. Essa é uma das razões que o ateísmo não consegue lidar. Que Deus é a causa, é o motivo do bem. A existência de Deus é a causa de o mal ser refreado. É a causa da corrupção ser contida. Uma vez que você tira Deus, a corrupção vem. Você tira Deus, o sentido de certo ou errado se perde. Da mesma forma, a causa pela corrupção, a causa da corrupção é a falta do conhecimento de Deus. Sem conhecimento de Deus, a igreja se corrompe, as famílias se corrompem, os jovens se corrompem, os ministérios se corrompem. O hebraico ainda dá outra ideia aqui para cason, para corromper. Ela possui dois termos aqui: depravar e perverter. A falta de conhecimento de Deus perverte o homem, perverte sua mente, seus costumes. Não seria esse o motivo de muitos crentes estarem envolvidos em escândalos, cristãos depravados e pervertidos? Sem o conhecimento de Deus, o homem é levado à depravação. Se perverte os costumes, perverte o seu pensamento, perverte o seu raciocínio. Um outro significado ainda que essa palavra tem é o hebraico dá a ideia também de deixar à solta. Não havendo visão de Deus, não havendo conhecimento de Deus, o povo fica solta. O que é isso? O povo fica sem regras, sem limites, sem balizas. O conhecimento de Deus é o que impõe limites para o homem, que impõe limites para a sociedade, que impõe limites para a nossa corrupção. Sem a existência de Deus, sem o conhecimento de Deus, sem a doutrina dos atributos de Deus, o homem fica sem limites, deixada solta. Porque irmão, você acha que é um pecar desenfreado no meio do povo de Deus? Porque é um pecado desenfreado entre a juventude. Porque a igreja está cheia de divórcios, segundo casamentos, consumo de álcool, imoralidades. Falta do conhecimento do ser de Deus. Falta de saber quem Deus é. Salmo 50, em uma das revelações que Deus vai fazer, ele vai dizer assim, você tem feito essas coisas e eu me calei. Pensava que eu era como tu. Deus está repreendendo Israel. Vocês fizeram estas coisas, eu me calei. Eles deitaram e rolaram no pecado. Aí ele termina dizendo, pensavas que eu era como tu? Deus está dizendo, Israel, vocês acham que eu sou como vocês? Essa é a visão de muitos crentes, um Deus humanizado. Eles pensam que Deus são como eles, que Deus é legal, usa boné para trás, é gente boa, é maluco, tranquilo, você pode pressionar ele, exigir, botar ele na parede, você pode chamar de você, o cara lá de cima. Por essa razão que o pecado está desenfreado, não há temor, não há reverência. E Deus vai dizer ainda, quase 3.000 anos depois, pensavam que eu era como vocês? Deus não é como a gente. Deus não é homem. Deus não é Deus é espírito. Deus está numa categoria elevadíssima. Aliás, na categoria que ele está, ele é único. Só tem ele na categoria dele. E muitos estão hoje, adoração contemporânea, mundanismo, envolvimento com a sociedade, com a cultura,
estão deitando e rolando, estão valendo tudo, não se separa mais, diferencia o santo do profano, vestimenta, chiclete na boca, sensualidade e pecado, fornicação, prostituição, divórcio, alcoolismo dentro do povo de Deus, corrupção. Por quê? Não havendo visão, não havendo profecia, não havendo conhecimento do ser de Deus, seus atributos, o povo fica solta, se deprava, perverte, se corrompe. Terceira consequência de não se conhecer o ser de Deus, os seus atributos: ausência do temor a Deus, ausência da convicção do pecado, ausência da convicção do pecado. Isso não tem temor. 1 Coríntios 15, 32, Paulo vai dar uma bucha em Israel. Vai repreender Israel. Melhor, 1 Coríntios 15, 32. Paulo vai dar uma bucha nos coríntios. E ele vai dizer assim: recuperem o bom senso e parem de pecar. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Veja só, Paulo estava escrevendo aos coríntios, pois estava havendo um pecar desenfreado entre eles. Estava havendo um pecar desenfreado entre os coríntios. Heresias estavam se filtrando, alguns estavam duvidando da ressurreição de Cristo, gnosticismo. Alguns cristãos levianos estavam sendo corrompidos. E Paulo está dizendo: por que vocês estão pecando? Por que há um pecado entre eles? Porque alguns de vós não têm conhecimento de Deus. Você nota as consequências de não se conhecer os seus atributos? Porque as pessoas não têm temor de pecar. Porque há um pecar desenfreado no meio da igreja. Porque há um pecar desenfreado entre os líderes, os púlpitos. Porque há uma sujeira, imoralidade. Porque há um pecado desenfreado? Porque não há temor de Deus. E porque não há temor de Deus? Falta de conhecimento do conhecimento de Deus. E Paulo vai dizer: parem de pecar, recuperem o bom senso. Estava um pecado desenfreado. Por quê, Paulo? Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Uma das coisas que nos priva de pecar é o temor. Veja só a convicção do pecado. Essa palavra você já ouviu falar dela? O que significa convicção do pecado? Você sabe o que quer dizer convicção do pecado? Significa que o seu pecado, ele se torna relevante. Convicção do pecado é aquele que não tolera pecado, não ameniza pecado, não minimiza o pecado, não diminui o pecado, não ignora o pecado. Convicção de pecado é a pessoa sentir a podridão do seu ser, sentir a perversão do seu coração, é abominar a si próprio, palavras, é sentir as suas misérias, é lamentar pelas palavras que diz, pelo olhar vulgar, pelas falhas com Deus, e ela se entristece, chora, ela sente pesar. Uma coisa é confessar pecado. Confessar, católico faz muito fácil. Procura o padre no confessionário, a confissão auricular, e ali ele confessa, cita, dá nomes. Isso você tira de letra. Tem certeza, pedir para você, confessa os teus pecados. Você faz com riqueza de detalhes. Isso é uma coisa. Confessar, verbalizar. Pequei, adulterei, roubei, forniquei, olhei, pensei. É uma coisa. Sentir pesar por eles é outra bem diferente. Verbalizar é fácil. Sentir dor por ele, peso pela gravidade deles, é outra coisa. Então não há hoje isso. A pessoa peca e toma um banho. A pessoa peca e vai assistir filme. As pessoas pecam e vai para a pizzaria.
Eu já li aqui para vocês história de puritanos que ficavam sem tomar ceia e iam na frente da igreja confessar o pecado. Eu estou de disciplina, igreja, e não vou tomar ceia. Qual que é o seu pecado? Faz 2 dias que eu não leio a Bíblia. Era o pecado dele. 2 dias que não lê a Bíblia. Não estou falando de ir para a cama com mulher, nem roubar a firma. Mas como é que esses homens podiam ser tão sensíveis ao pecado assim, a ponto de ficar de disciplina só porque não leu Bíblia? Sabe qual é o segredo? O conhecimento de Deus. Eles sabiam que não era pouca coisa ignorar o santo livro, o livro de Deus. Quanto mais atos pecaminosos, estamos tão afastados de Deus. Lembra de Israel no Salmo, no Isaías 58? Olha, o ouvido de Deus não está tampado, Israel, para não poder ouvir. Está aberto. A mão de Deus não está encolhida para poder salvar, está esticada. Mas tem uma coisa. Vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Mas por que Israel não percebeu que era o pecado? Porque ele vai se queixar em 58. Afligimos a nossa carne, o Senhor não se atenta. Oramos, o Senhor não ouve. Aí Deus vai responder, é por causa do pecado. Israel não percebeu isso. Estava insensível ao pecado. Por quê? Apartou-se da lei do Senhor, da comunhão com o Senhor, do conhecimento do ser de Deus. Logo se tornou irreverente, mundana, carnal. Está distante de Deus. Não conhece quem Deus é. É o que Paulo falou. Parem de pecar. Recuperem o bom senso e parem de pecar. Mas por que está acontecendo isso com Corinto, Paulo? Porque alguns entre eles não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. A convicção do pecado vem. Quando que ela vem? Quer ver um homem que sentiu convicção do pecado? Pedro, um dos homens mais truculentos da Bíblia. Ele está no barco, preparando as redes e preparando o barco para a pesca. Jesus chega diante dele. A partir de hoje, te farei um pescador de almas. Quando ele se dirige a Pedro, Deus, na forma de Jesus, e fala essas palavras, Pedro é tomado de convicção do pecado, e Pedro diz, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pedro sentiu convicção do pecado na hora. Por quê? Porque ele estava diante do ser de Deus, do conhecimento de Deus, dos atributos de Deus, da pessoa de Deus. Então, Pedro teve convicção do pecado. Pedro teve temor. Terceira consequência de não se conhecer a Deus, a ausência do temor, convicção do pecado. Quarta consequência, quarta implicação de não se conhecer a Deus. Somos levados ao sincretismo. O que é sincretismo? É a mistura das religiões, a mistura das doutrinas, a aglomeração de credos. É a pessoa que frequenta uma missa, mas toma um passe, a pessoa que faz um despacho, vai num culto evangélico, a pessoa que adora a ortodoxia reformada, mas a teologia neopentecostal. Sincretismo, ecumenismo, paganismo, e aí os filhos só vão dando os braços. Leva ao sincretismo. A igreja de hoje é sincrética, mistura de crenças, doutrinas e religiões. E os crentes também são sincréticos, tudo acha que é de Deus, tudo acha que é bom. Por quê? Porque não tem conhecimento de Deus. Então, isso leva ao misticismo, crendices pagãs, mistura de ortodoxia histórica com neopentecostalismo. Isso é o retrato da igreja de hoje. Sem falar
no ajuntamento das teologias. E onde eu comprovo isso? Juízes 17:6, veja só. Naqueles dias não havia rei em Israel. Ok? E cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes marcam um período de 300 anos. Foi o pior período de Israel. Foram 300 anos de escuridão, apostasia, idolatria. O pior período de Israel, desde que Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai ter seu filho e o seu neto, e aí as 12 tribos, e Moisés, esse período dos juízes marca o pior período. E qual foi a causa? Juízes 17:6. Naqueles dias não havia rei. O que significa isso? Não havia rei, não havia um monarca, não havia autoridade, não havia liderança. E não havia sacerdote que ensinasse a lei. Não havia conhecimento de Deus. Não havia, meu irmão, a figura una, absoluta, autêntica de Deus. Por essa razão, o que aconteceu? Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Que é isso? Cada um adorava o Deus que queria. Astarote, Baal, Rinfá, foram adorados. Mistura, aglomeração de crenças. Por causa disso, cada um obedecia quem queria. Tinha o seu próprio Deus, sua própria lei. Sincretismo. O que significa? O povo de Deus fica sem identidade teológica, identidade doutrinária, identidade histórica. A adoração não converge mais a um único verdadeiro Deus. De 40 anos para cá, o que você vê na igreja brasileira? Atos proféticos, dentes de ouro, batalha espiritual, teologia da prosperidade, teologia da missão integral, ortodoxia misturada com contemporaneidade. Veja, por exemplo, Juízes 2, versos 10 e 12. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. E outra geração após ela se levantou, falando de Israel. Aquela geração foi sepultada, morreu. Aqui tinha atravessado o Jordão, aqui já é na época de Josué. Mas levantou uma outra geração, ok? Que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Olha só, a consequência. Não conhecia, isso aqui é o período dos juízes. Juízes 2, 10, gente, que eu falei que é o pior. Uma geração, aquela geração de Moisés e de Josué foi morta. Levantou-se outra, nasceu outra. E esta não conhecia a Deus, nem as suas obras. E o que aconteceu? Então fizeram os filhos de Israel, que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. O que é Baalins? É plural de Baal. São vários deuses derivados de Baal. E deixaram o Senhor Deus, seus pais, que os tiraram do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Sincretismo. Mas qual foi a causa do sincretismo, pastor? Não conheciam o Senhor, nem a obra que ele fizera. Quando se não conhece a Deus, tudo é de Deus, tudo é Deus, tudo pode. Quinta consequência de se adorar a Deus, de não se conhecer a Deus, melhor dizendo. Quinta consequência, quinta implicação de não se conhecer a Deus. Deus é desonrado. Deus é desonrado. Não podemos adorá-lo. João 4:22, olha só, ele está falando com a mulher samaritana. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vós adorais o que vocês não conhecem. Vocês não sabem para quem vocês estão prestando culto. A mulher samaritana veio
Pensava ela que estava adorando Deus, que estava honrando Deus, que estava exaltando Deus. Jesus disse: você adora quem você não conhece, logo você não adora Deus. Veja só. Você se lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Ele pediu água a ela e Jesus respondeu: vós adorais que não conheceis. Vocês sabem por que Jesus disse isso a ela? Porque os samaritanos se originaram da época do rei Oséias, quando Israel, reino do norte, foi invadido pela Síria e levado para o cativeiro. 700 a.C. De lá nunca mais se tornou. O que aconteceu? A terra ficou ocupada por um povo idólatras. Israel se misturou com os assírios. O reino do norte, Israel, cativo na Síria, se diluiu lá. E os israelitas se misturaram com os assírios. O samaritano tem um conhecimento diluído, misto. Não tem todo o conhecimento de Deus. Portanto, não pode dar a ele a verdadeira adoração. Na mesma sorte, nós, os cristãos atuais, temos apenas parte do conhecimento de Deus ou um conhecimento distorcido. Se tudo que conhecemos é uma caricatura de Deus, então estamos adorando quem não conhecemos. Estamos levantando as mãos no cultos e adorando Papai Noel e não a Deus. Nós estamos adorando quem não conhecemos. O Deus contemporâneo não é bíblico. Não existe adoração a Deus sem conhecimento de Deus. O Paul Washer cita isso numa pregação, que ele diz que na América o que as igrejas fazem no domingo de manhã é idolatria. Eles adoram um Deus que eles não conhecem. Um Deus que eles fabricaram. Um Deus que eles pensam ser o Deus da Bíblia, mas não é. Deus é desonrado. Vós adorais quem não conheceis. Vocês têm um conhecimento misto de Deus. Um conhecimento limitado de Deus. Um conhecimento débil de Deus. Logo, não podem adorá-lo com precisão. A prova disso está em Apocalipse 15, 3, 4. Preste atenção. Só se pode adorar a Deus tendo conhecimento de Deus. Não se pode dar louvor, não se pode exaltar, não se pode honrar a Deus sem conhecê-lo. Por essa razão, ele repreendeu a mulher samaritana: você adora quem você não conhece, logo você não adora o Deus verdadeiro. Por quê? Porque o seu conhecimento é misto e é um conhecimento limitado. Agora, quando se conhece a Deus na íntegra, se pode adorar. A prova está em Apocalipse. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Você notou aqui? Veja só, quando Deus é glorificado? Quando Ele é temido, quando conhecemos seus atributos, quando conheço quem Ele é e quem Deus faz. Veja só, grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros os teus caminhos. Quem não te temerá? Como é que você teme a Deus? Quem não te temerá? Pois só tu és santo. Quando eu conheço a santidade de Deus, um atributo, quem não temerá? Eu temerei. Quem não te temerá? Pois só tu és santo. É impossível alguém que conheça a Deus, e esse atributo em particular, a santidade, que não tema. Que mais? Agora, como eu adoro? Ó Senhor, quem não glorificar o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Quando é que as nações vêm e se prostram? Todas as nações virão e adorarão. Como é que é? Diante de ti. Veja só, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Quando elas virão e adorarão? Pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos, conhecidos.
Agora as nações vêm, as nações se dobram, as nações se prostram, porque os atos de justiça, os atributos de Deus, as obras de Deus se fizeram manifestas, conhecidas, pregadas, ensinadas. Então as nações adoram. 1 Coríntios 14:15, cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Adoração é mais rica. Eu estou cantando para um Papai Noel gordo, aposentado, com cãibra, com veeira. É uma adoração. Outra coisa é cantar com entendimento, sabendo do resplendor, da majestade, do fulgor, da glória de Deus. Por isso Paulo diz, cantarei com espírito, mas também com entendimento. Sexta e última consequência de não conhecer a Deus. Quando eu insisto em adorar, louvar quem eu não conheço, na verdade eu estou cometendo idolatria. Sabia disso? É a sexta e mais aterrorizante implicação, consequência de não conhecer a Deus. A gente comete idolatria. Vem cá, aquela beata que vai até Aparecida do Norte e faz uma romaria, ela não pensa que ela está adorando a Deus? Sim ou não? Mas ela está cometendo o quê? 2 Reis 17:16. Olha só. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si deuses, ídolos. 2 Reis 17:16, Deus falou, meu povo fez para si ídolos. Deixaram os mandamentos do Senhor e fizeram para si ídolos, fizeram deuses, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Se eu não estou adorando o Deus verdadeiro, mas continuo adorando, orando, erguendo as minhas mãos, eu estou adorando outra pessoa, outro Deus, eu estou cometendo idolatria. Israel adotou o costume das nações pagãs, adoração a ídolos. Israel estava adorando o que ele mesmo fez. A igreja moderna está adorando o Deus que ela mesma fez. Um Deus imediatista, um Deus que só dá, que só ama, um Deus inócuo, que não infunde terror, um Deus trouxa. É o Deus que eles fizeram. Não é o grande Yahvé das Escrituras. Ela está adotando os costumes mundanos. Logo, eles são seus deuses. E elas amam o Deus que elas fizeram. Idolatria. Idolatria, porque a diferença é que o Deus dos católicos foi feito com gesso. O Deus dos crentes é feito com a mente. Mas ele tem a mesma aparência, a mesma serventia do Deus pagão. Faz milagre, que abençoa promessa, votos feitos. Deus que elas criaram. Não é um Deus que se ira todos os dias. Não é um Deus que afia sua espada e já armou o seu arco e está pronto a atirar. Não é um Deus que bufa pelas narinas contra o pecado. Não é um Deus soberano. Sabe o que é a soberania de Deus? Sabe o que é Deus ser soberano? Sabe o que é isso? Não existe uma partícula de poeira que está vagando em todo o universo por acaso. Não existe uma partícula de poeira que Deus não interfira, que Deus não governe, não controle. Nenhuma. Deus é soberano. Sabe o que é Deus ser santo? Santidade. 3 vezes santo. Significa que bastou um pecado, não foi 10, 5, 20, para ele varrer Adão e Eva do Éden. Tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Esse é o Deus da Bíblia. Fim. Qual a solução para isso? Como resgatar a cristandade? Como erguê-la novamente? Como avivá-la? Como tirar dela a corrupção?
João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade sobre Deus. O conhecimento de Deus liberta. E conhecereis quem Deus é, os seus atributos, então serei liberto da idolatria, da corrupção, da perdição, da falta de temor, terei convicção do pecado. Atos 17, 22, 23. Paulo vai dizer isso, é a mesma coisa. Estando Paulo no meio do aerópago, disse: cidadãos atenienses, vejo que sois um tanto supersticiosos, pois andando pelos vossos locais de culto, achei um altar com a descrição: ao Deus desconhecido. Este que vocês adoram sem conhecer é o que eu vos anuncio agora. Talvez nós estamos como eles, adorando o Deus desconhecido, o Deus que não conhecemos. Mas este eu vos anuncio agora. Esse eu vos anuncio. Oséias 6,3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a sua saída como a alva é certa. E ele vos virá como chuva seródia que rega a terra. João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não confie o sábio na sua sabedoria. Sábios, não confiem na sua intelectualidade, na filosofia, não nas ciências humanas. Fortes, não confiem na sua força financeira, no seu talento natural, na sua força social. Ricos, não confiem no dinheiro, não confiem na instabilidade das riquezas, porque no dia mau, na hora da provação, isso não te ajudará. Em que eu devo me gloriar, pastor? Agora, glorie-se em conhecer a Deus, glorie-se em conhecer seus atributos, a sua bondade, glorie-se em conhecer as suas promessas. Vamos conhecer a Deus. É um chamado ao conhecimento de Deus. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem glorie-se o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Aquele que se gloriar, glorie nisso, em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos. Pastor, onde eu encontro os atributos de Deus? O caráter de Deus, as obras de Deus. Como eu conheço mais a Deus? Toda a Bíblia, toda de Gênesis a Apocalipse, está cheia do conhecimento de Deus. Mas 60%, 70% do conhecimento do ser de Deus, dos atributos de Deus, se encontra no livro de Salmos. Você vai sempre ler quem Deus é e o que Deus faz nos Salmos. Quem Deus é e o que Deus faz. Estude os Salmos. Mas não para encontrar uma palavrinha de conforto para dormir. Persiga a Deus nos Salmos. Persiga a Deus e os seus atributos em toda a Bíblia. Para conhecer essa pessoa maravilhosa, gloriosa, esplêndida, que é o nosso Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Vamos fechar os olhos, vamos orar.